Bom, gravar um vídeo sobre esse carro, acho que é um carro bem interessante, que representou bastante aí na minha vida. Estou gostando de fazer esses videozinhos que falam sobre os carros que acabaram passando pela minha vida. E todos os carros, em momentos que eu vivia, eu sou muito apegado, né, aos momentos que eu vivia, ao passado, aos anos 90. Não é à toa que eu tenho coleção de tanta coisa dos anos 90, enfim. Eu costumo brincar que eu vivo nos anos 90 todos os dias, né? Eu sempre estou em contato com alguma coisa que pertenceu aos anos 90, seja nos carros, seja ouvindo fita, seja procurando coisa para postar no Instagram, ou seja restaurando algum carro, procurando uma peça, vendo no postagem de a gente que é maluco, né? Segue um monte de página no Instagram que fala sobre o canal do seu tempo, né? Sobre pura nostalgia, enfim. Então eu costumo dizer que eu tô sempre nos anos 90, né? Então qualquer coisa que significou, que teve presente na minha vida nesses períodos, assim, eu costumo dizer que modificou, foi responsável por eu ter me transformado no que eu sou hoje, né? Então esse carro é de uma época assim, 2007 para 2008, não é dos anos 90, apesar do carro ser de 1992, modelo 93. Foi um carro que já era usado na época e talvez ele tenha significado aí o pontapé na porta que eu dei, né, o pontapé inicial de ter vontade de ter um carro antigo todo original, né? Porque até então, nessa época, eu já tinha o Gol Geração 4 e a minha única preocupação com o Gol Geração 4 era modificar o carro, botar uma roda, rebaixar, botar xenon. Modificações essas que eu mantenho até hoje, vocês veem aí no canal. Aliás, o pessoal tem o maior carinho, né, pelo Gol Geração 4, talvez por ele ser um modelo tão completo. Tem gente que, pela história, que é meu primeiro carro, eu tenho carro até hoje. Tem gente que fica, pô, o carro é super completo, tem volante multifuncional, vidro elétrico atrás, pô, acha curioso. Tem gente que vem pela modificação do carro. Enfim, independente por qual motivo, curta. Eu acho super legal que como o carro é querido, né? Apesar de ser um carro que eu acho que é o começo da era plástica dos carros, né? Eu tenho propriedade para falar que eu tenho carro desde zero. E ele não tem um pedaço de tecido nas portas, enfim, não é um carro. Ele era até caro para a época. Não é um carro requintado, mas é um carro que eu amo, é um carro que eu nunca vou vender. E a minha preocupação em manter o carro com essas modificações que hoje são só a taxa no cabeçote, o volante do motor aliviado, a suspensão levemente rebaixada e o escapamento. Eu já andei com ele em eras que, por exemplo, o pneu começava a entrar pro paralama, né? Então, quando eu vim morar aqui, quando eu me casei, resolvi comprar um apartamento, o carro não entrava na garagem, não passava do trilho da garagem. Eu comecei a ver que isso não ia fazer bem pro carro posteriormente. Então algumas coisas eu retornei, mas deixando de um jeito que ele ainda ficasse, eu brinco que é a caracterização dos meus 18 anos. Né? Então o carro vai ficar congelado, o G4 hoje ele é congelado daquele jeito. A minha mão coça absurdamente para retornar o carro para o original, botar a suspensão original de volta, levantar, né, botar as lâmpadas originais, tirar aquela ligação da setinha que eu tanto gosto, adoro aquela ligação. Para mim aquilo representa muito os anos 90, os anos 80, né, as setas acesas com lâmpadas de dois polos na função de lanterna, e aí quando você liga a seta, a luz fica mais forte, mais fraca. Eu cresci vendo essas modificações dos anos 90, né? O pessoal colocando, fazendo em Voyage quadrado, em Gol quadrado. E isso eu fiz no Geração 4, porque eu só tinha esse carro. Enfim, e fico me coçando para não voltar o carro tudo pro original, e o carro vai ser tão reparado quanto é hoje com as modificações que tem. Mas ele está congelado, é um carro que eu não vou mexer, ele vai ficar como... eu acho que eu nunca falei isso, mas talvez eu tenha comentado uma coisa leve, mas andar no Gol Geração 4
São dos dois carros. O Versailles Cinza Clipper, por exemplo, eu andei muito quando criança, mas não se compara a quando eu ando na Blazer, quando eu ando no Gol Geração 4, realmente é uma volta no tempo. Né? A minha paranoia, a minha volta no passado é tão grande, é tão viva, é tão real, eu tento tornar a coisa tão rigorosa, que eu escuto as músicas que eu ouvia na época que eu tinha 18 anos. Eu faço lá, tem o CD player mais moderno no Geração 4, original do carro, com entrada para pendrive. Eu faço lá o pendrive, boto as músicas, que é loucura. Uma loucura, né? Então é uma música que você ouve, é andar no carro, tudo isso que faz a gente voltar no tempo, né? Que faz a gente voltar naquela época. Pra mim isso é muito forte. Eu me pego às vezes... não é como se eu me transportasse para aquela época, mas eu consigo ativar isso numa forma na minha memória fica muito vivo, né? A ponto de eu ficar até meio mal assim quando eu volto para a realidade. Eu penso que tudo isso acabou, que isso não vai voltar mais, isso vai ficar na minha lembrança e tudo mais. Então o que a gente pode fazer, as ferramentas que a gente pode ter para estar sempre lembrando e tudo mais, é ter os momentos materializados, né? Nos carros, seja no que você quiser, de objeto para lembrar de qualquer coisa. Então eu era preocupado apenas em modificar o Geração 4. E quando eu comecei eu não sei se todos sabem, quem me segue no Instagram deve ter visto, eu tive uma banda, né? Eu tocava guitarra desde criança, desde 9 para 10 anos de idade. Eu era guitarrista da banda. A gente formou a banda aí com o que eu mais gosto, né? Que é o pop rock, os anos 80, o rock nacional, né? Os anos 90, por exemplo, a gente tocava Ironic, da Alanis Morissette, era bem legal. Então, música dos anos 90, enfim, tudo que... Eu sempre fui muito fã do rock nacional, né? O rock nacional dos anos 80, pra mim, acho que é a melhor época aí pra mim, da música nacional, né? Independente de rock ou MPB, sendo música, dos anos 80 pra mim foram demais, né? A gente tocava Lobão, Paralamas, Legião, Ego Trip. Então era muito legal, muito legal. Foi uma época que eu fui muito realizado na vida, né? Com 15, 16 anos, você tocar na Noite Carioca era muito legal, né? A gente tocava na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente fez várias vezes a inauguração aí da árvore de Natal da Lagoa, né? Que era a árvore aí patrocinada pela Bradesco Seguros, depois veio pela Prefeitura do Rio. E a gente tocou na inauguração da árvore, tocou em alguns quiosques ali daquela região. Eu sei que muita gente que segue aqui o canal não é do Rio, mas eu sempre estou procurando mencionar alguns lugares, enfim, lugares esses que geralmente ou não existem mais, ou não são mais tão badalados do que naquela época, porque hoje tudo é muito reciclável, né? Então hoje onde um lugar faz sucesso hoje, daqui a 2 semanas pode ser que não esteja. Eu acho muito... Bom, não vou ficar dando muita opinião, mas acho muito lamentável hoje as coisas serem tão imediatistas, tão descartáveis, né? Então assim, as pessoas falam até com um certo desdenho, né, de algumas coisas, do tipo, nossa, uma música, por exemplo, nossa, isso é muito velho, nossa, essa música é velha, sendo que a música deve ter, sei lá, 5 anos, né? Então, as coisas estão muito imediatas, muito superficiais. Então eu estou sempre procurando mencionar alguma coisa que tenha a ver com o Rio de Janeiro. Eu cresci na zona sul do Rio, então para mim a zona sul, o que ainda permanece de uma maneira parecida com ainda os anos 90, para mim eu tento preservar da melhor forma possível, né? Por mais louco que isso pareça, né? Eu tô gravando já tem várias filmagens aqui, tem bastante material para eu preparar para mostrar para vocês, inclusive aonde eu vivi a minha infância, na Lagoa, e falando aí do mini bug que eu tive, que é um vídeo que eu tô devendo. E de repente, entre uma filmagem e outra, eu me emocionei, eu peguei, acho que eu já contei isso em algum vídeo, eu peguei uma garrafa de mate,
E eu cavei assim, enfiei a garrafa na terra, peguei uma quantidade satisfatória da terra onde eu pisava quando eu era criança. Vão mandar me internar depois desse vídeo. E eu guardei, tá? Ali na minha cabeceira tem no meu criado mudo ali tem um potinho com a terra ali de quando eu era criança ali. Então, enfim, eu tô sempre mostrando, sempre comentando sobre algumas coisas aí. Então, por exemplo, a gente tocava aí na noite com a banda, não vou fugir muito ao assunto, mas a gente tocava com a banda no shopping chamado Downtown, na Barra da Tijuca, no Rio, e tinha um restaurante chamado Galeria Gourmet, que tinha um palco enorme. E era meu sonho de adolescente tocar subir naquele palco um dia. E a gente tocou vários sábados lá, era muito legal. E o baterista da nossa banda, o Gabriel de Carvalho, um abraço, meu amigo, eu vou te mandar esse vídeo depois. Quando a gente acabou se conhecendo por um acaso, a gente tinha outro baterista e a gente conheceu o Biel de tocar na noite. O Biel tinha uma banda chamada Zero Calibre. Procurem, tem um vídeo no YouTube deles tocando no Domingão do Faustão. A banda Zero Calibre é bem legal. Infelizmente acabou, essa banda não existe mais. Mas a gente acabou se conhecendo e um dia o nosso baterista não pôde tocar, a gente ligou pro Biel, o Biel veio. E quando o Biel chegou, na verdade eu vou contar melhor a história de como eu conheci o Gabriel, na verdade. Nessa época não tinha muita regra, então a gente entrava com os carros na parte da ciclovia, olha que coisa feia. Entrava na parte da ciclovia com os carros, estacionava no mato assim, para poder descarregar os instrumentos. E os carros ficavam parados ali, não atrapalhava ninguém, não ficava no meio da ciclovia, ficava dentro de um mato assim. Eu não tenho uma foto para mostrar, senão seria legal mostrar uma foto sobre isso. E não tem mas eu posso pegar um dia, fazer uma filmagem de onde os carros ficavam parados. E os carros ficavam ali, a gente descarregava as coisas e um dia eu simplesmente parei porque falei, cara, pera aí, tem um Gol GTI aqui. Isso em 2007, 2006. Eu vou até botar uma foto aí desse GTI. Esse GTI era um GTI 1991, azul astral. Foi o primeiro GTI do Gabriel. Na época acho que ele comprou com coisa perto de 5 mil reais. Pra vocês verem que esse negócio de GTI de 100 mil, isso é de agora, de 10 anos pra cá, 12 anos pra cá, porque o GTI um dia custou, com 8 mil reais há 13 anos atrás, você comprava um Gol GTI em estado ok, né? Então, quando eu vi o GTI azul astral ali, eu falei, cara, meu Deus do céu, um Gol GTI. E aí eu falei, porra, quem é o dono desse carro, cara? Pera aí, vamos procurar. Como assim tem um Gol GTI aqui? E aí eu conheci, a gente começou a trocar ideia por causa do carro e tal, e baterista, e a gente tocava nos quiosques um do lado do outro. Então ele tocava no quiosque, no último quiosque, e a gente tocava no penúltimo. Então os intervalos eram basicamente os intervalos dos sets, eram 3 sets de música que a gente fazia, com aproximadamente 14 músicas em cada set. E os intervalos eram próximos, assim. Era meio padrão. E a gente ficava conversando na hora do intervalo e falando de carro e falando de Gol, principalmente, né? Eu já tinha o G4. E um dia acabou, agora eu venho pra essa história. Um dia a gente chamou o Biel, né, pra tocar com a gente. Falou, pô, cara, nosso batera não pode. Será que você pode fazer a Lagoa com a gente no sábado? Como é que você tá? Ele falou, não, vamos lá, cara. Eu tô sem nada pra fazer hoje, não tem show, não tem nada, vou lá. De repente ele me chega com um Gol GTI 9293, cinza Spectros, esse da foto. Carro super interessante, cinza Spectros, ainda com filete azul, porque naquela época, inclusive o Gabriel fez, todo mundo tirava os filetes do para-choque azul e colocavam vermelho, né, para combinar com o I do GTI. E o carro dele ainda tava com filete azul, filete de ferro ainda, de metalzinho ainda, que era o original. A roda orbital 14, de aro 14, gominho. Só não tinha toca-fita. Mas de resto o carro tinha tudo. Injeção LE G-Tronic funcionando, né? Aquele GTI azul astral 91 dele já era carburado, né? Já tinham botado carburador, tinham botado gás, né? Anularam lá a injeção LE G-Tronic.
E o Gabriel, até não, a descarga original do cinza não tinha, era um tipo um turbão que roncava um pouquinho. E eu me lembro de olhar e falei, cara, você trocou de GTI? O que você fez? Você pintou o carro? Não, eu troquei. Aquele lá eu vendi para um amigo meu e peguei esse aqui. Ele tinha pago, acho que R$ 7.500 no carro. E era um GTI super ok. Banco recaro sem um rasgo, com a listrinha azul, com a listrinha amarela, perdão. Sem um rasgo, carro perfeito, vidro elétrico funcionando. E aí a cerejinha do bolo foi quando ele tirou a chave, e a chave era aquela chave com iluminação raríssima, que alguém pede 5 mil na internet hoje em dia. E era um carro que veio com a chave original, um carro super íntegro, né? Super salvável. O carro, claro, tinha uns detalhes, ele tava com a seta Alteza, né? Cristal, não sei como é que vocês chamam, mas aquela seta que era translúcida, né? Meio tuning, meio... não original. E tava com aquela seta, tava com a lanterna traseira errada. Errada não, tava fumê, mas era paralela, não era... Tinha detalhe, se a gente pegasse o carro, ia ter detalhe pra fazer e aquelas coisas bobeira. Era dar um bom polimento no carro, ele não tinha logotipia nenhuma atrás. Nenhuma, nem Volkswagen, nem GTI, nem 2000, nada. Só o miolinho da mala. E o Gabriel foi fazendo aos poucos, na medida do possível que dava. Ele botou, eu me lembro que ele comprou a reprodução do adesivo GTI, colocou o GTI no lugar certo. Aliás, ele me ensinou que o Gol GTI acima de 91 vinha o Volkswagen 2000 GTI. Aí ele falou que tinha uma época, uma galera que botava 2000i GTI e não estava certo, que era só o 2000. Quando eu vi, eu fiquei, cara, desesperado. Falei, porra, cara, o GTI mais zero que o outro. Porra, que legal. E a gente tocou, teve o show lá. E eu me lembro que no intervalo do show, isso é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, assim. Eu parei, eu me lembro que... Nossa, eu me lembro que o dia que aconteceu isso, eu falei assim, eu preciso disso pra minha vida. Eu quero isso. Eu quero viver assim. Eu quero que reconheçam o que foi um ícone dos anos 80, que seja um carro meu, sabe? Eu quero compartilhar com as pessoas que eu uso o carro antigo do dia a dia, sim, e que isso bem ou mal, eu quero divulgar, né, aquele carro, continuar divulgando aquele carro que não é mais fabricado, que não é mais comercializado. Eu quero que ele circule. Eu quero que ele seja visto, eu quero que as pessoas admirem, que as pessoas fotografem. E o que me marcou muito foi que a gente parou no intervalo do show. E nesse dia, por um acaso, a gente parou os carros no estacionamento correto. E tava assim o GTI e o G4 aqui na frente e o GTI atrás. E eu me lembro de ver aquelas milhas na frente ali, nossa, que coisa apaixonante. E a gente foi ver os carros, né? O Biel falou, pô, vamos lá ver como é que estão os carros, né? Vai que... E a gente sempre gostava de deixar os carros parados no lugar errado. Olha que coisa feia, de novo. Parados no lugar errado, pra gente poder ficar olhando o carro, né? Pra que ninguém se aproxime, pra que ninguém encoste, ninguém sente no capô, enfim. E eu me lembro que isso realmente me marcou muito. É uma coisa que eu me lembro com muito carinho e isso me fez falar, não, eu preciso ter um carro antigo. A gente chegou, eu olhei pro G4 assim, ele tava lá, tadinho, com a roda 14 orbital que eu tinha, gomão, sentadinho assim, baixinho, com a mola esportiva Kangurum, que baixava, sei lá, 3 centímetros do carro e eu achava que tava abafando de carro baixo. E quando a gente olhou assim pro GTI, tinha uma roda de gente em volta do carro. Tinha garçom de um quiosque, tinha o gerente do outro, tinha gente que tava ali andando de bicicleta que parou. Tinha uma roda assim em volta do GTI. Eu falei, meu Deus. E todo mundo assim elogiando, caramba, um Gol GTI, um Gol GTI. Isso em 2007, assim. 2006, 2007. E eu me lembro que aquilo mexeu muito comigo. Eu olhei e falei, cara, pô, você passa por isso sempre, Biel? Ele falou, cara, sempre, não adianta. Onde eu paro, alguém vem olhar o Gol GTI, pergunta que ano que se essa cor só saiu em 92. Falei, meu Deus do céu, eu preciso disso.
Tempos depois, acabou que o Gabriel entrou pra banda, não teve jeito, né? A gente jogou ele dentro da banda. Falei, cara, você vai ter que... Pô, além de tudo, o cara... Além de ter um Gol GTI, o cara tocava bem pra caralho. A gente jogou ele dentro da banda, ele ficou na banda. E um dia ele falou, cara, você é louco pelo GTI, você não quer comprar? Eu falei, pô, não posso, cara. Eu tinha 17, 18 anos, já nessa época eu já tinha uns 18 anos. Não tinha um centavo no bolso, era músico. E o único dinheiro que eu tinha era os cachês que a gente recebia do couvert artístico. E o dinheiro que eu tinha era pra botar gasolina no G4 e trocar a pedaleira do carro. Então, falei, cara, não posso. Ele tava pedindo 10 mil no carro. Ele tinha feito umas coisinhas ou outras, acertou o documento, o carro tinha documentação pra acertar. Fez umas coisinhas que o carro dava um apagão de vez em quando. Eu lembro dele me contando isso. O carro dava um apagão de vez em quando. E aí acabou que o Biel ficou meu amigo mesmo da banda. Ele ia ali em casa, a gente, na época do Nextel, que eu falo muito aqui, aquela época, eu trocava a cor do display externo dos aparelhos. Ele ia lá, botava toque. Naquela época só tinha toque polifônico, né? Eu dava um jeito, eu entrava num sistema lá de edição de música. Eu conseguia transformar o formato da música num toque de acho que até 10 segundos, se eu não me engano, 10 ou 12 segundos, para poder botar dentro do aparelho para ele reproduzir aquela música. Então, porra, você tinha o seu aparelho tocando uma música quando alguém ligava para você. Olha que coisa, hein? E ele ia lá em casa, a gente ficava fazendo isso. Porra, mas eu me lembro que a gente conversava assim, eu botava a música que ele queria no aparelho dele e falava, pô, cara, mas o GTI? Cara, aquela tecla do lado, o que é aquilo naquele painel satélite, hein? Aquilo é um botão do farol em cima? Não, o alerta é em cima. Eu me lembro que teve um dia que ele falou, cara, compra esse carro, eu te vendo ele. Eu falei, cara, não dá, pra mim não dá, realmente não dá, enfim. E acabou que a gente vendeu pra um amigo nosso, que eu não vou mencionar aqui quem é, um conhecido nosso. E ele acabou que, na verdade, o Gabriel já tinha colocado gás no carro, tinha GNV. O carro nunca tinha tido GNV, o Gabriel colocou, porra, Biel, colocou colocou GNV no GTI e vendeu para esse nosso amigo, esse nosso conhecido aí. Deu uma acelerada com o carro no túnel, a roda soltou no túnel dos dois irmãos, né, que hoje se chama Zuzu Angel, ali o túnel embaixo da Rocinha. Ele deu uma acelerada com o carro, a roda traseira do carro soltou, o carro caiu, não chegou a capotar, mas ficou lá arrastando, enfim. E eu com essa minha mania de sempre, né, sempre busquei o carro, né? Placa LJQ 6224. Então, a placa do outro GTI era LKA 5170. Era um GTI 91 azul astral. Eu sou viciado em placa, eu decoro as placas, eu rastreio os carros, eu sei onde eles estão. É uma forma de eu ter eles sempre próximo. Então, vendeu para esse nosso amigo. Ele, enfim, já tinha um outro Gol. E teve o GTI, eu me lembro que ele ficou empolgadaço, foi na minha casa, falou, cara, vamos andar de GTI. E o Gabriel comprou um Monza GLS 95, que carro espetacular, azul. Eu não sei exatamente o nome da cor do azul do Monza dele, mas era um Monza bem legal, viu? A única coisa que estava errada lá era o GNV e a roda de Astra GSI que colocaram no carro, né? Mas fora isso, o carro era impecável, tinha chaveiro magnético do alarme, daquele jeito que a gente gosta. E adorava o Monza. Quando o Biel chegava com o Monza assim pra gente tocar, eu falava, cara, era um Monza. Mas pô, GTI, hein, cara. Pô, GTI. Sempre falando do GTI. E aí acabou que o GTI um dia enguiçou. Esse nosso conhecido me ligou um dia e falou, pô, cara, seu amigo me passou uma bomba. Pô, o carro é cheio de problema. Enfim, eu não vou falar aqui que carro antigo nunca dá problema. Claro que dá. Claro que tem uma coisa ou outra pra você mexer sempre. Mas daí o carro ser uma bomba, né, é complicado. E o carro foi ficando, eu me lembro de eu vendo aquele carro abandonado, vou botar umas fotos aqui do carro na época que estava abandonadinho. As fotos não são da melhor qualidade, foram tiradas com o meu Nextel i860, que era de câmera VGA.
e o carro já não tava, já tinham dado uma batidinha, quebraram o farol de neblina. Enfim, eu fui rastreando o carro, esse conhecido nosso passou para uma pessoa, que passou para outra pessoa, que passou para outra pessoa, e um dia eu conversando com o Biel em 2015, eu me lembro que isso foi em 2016, mais ou menos, 15 ou 2016. A gente conversando, pô, Biel, vamos resgatar o GTI, cara, cadê o contato do antigo dono? Você conhece o cara que o nosso conhecido vendeu? Porra, vamos buscar o carro, cara. Eu quero comprar o carro. Esse carro foi responsável por eu comprar meu Goldstar, né? Já vou chegar lá. E falou, cara, não tenho, não sei. Vamos falar com um conhecido e ver se ele tem, se ele consegue rastrear o carro. Esse nosso conhecido não teve muita boa vontade de me ajudar. Até que um dia o Biel me liga e fala, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso achar o nosso conhecido. Eu perdi minha habilitação. O carro tá no meu nome até hoje e tem mais de 21 pontos. Fez multa pra caramba no carro. E eu falei, cara, porra, eu vi o carro a última vez, ele tava registrado. Eu vi esse nosso amigo a última vez, ele tava numa loja. E aí a gente foi lá, conseguiu o contato, ele foi super solícito. Não, vou te ajudar, pô, tinha que ter passado o carro, tinha que ter transferido o carro e tal. Resultado, o carro tava em Tanguá, uma cidade aí próxima à região dos lagos. O Biel foi até lá, na ocasião ele me chamou, eu acabei não indo. Que eu tava trabalhando muito nessa época. E eu me lembro que ele foi num dia assim de manhã, rapidamente, resolveu, voltou, foi de moto e voltou. E ele conseguiu, transferiram o carro pro nome da pessoa, pro dono atual, transferiram direto do nome do Gabriel pro dono atual, sem passar por ninguém que tinha passado antes. E olha que foi muita gente, hein? Resultado. O Biel me ligou, me lembro que ele ligou mesmo, não foi nem WhatsApp nem nada, ele falou, Fernandão, esquece aquele carro, cara, não tem mais, pô, até me emociono falar isso. Não tem mais aerofólio, não tem mais injeção, já tá com carburador, o carro tá com roda de ferro. Falei, cara, como é que pode? O carro tava tudo bem, deram uma batidinha, a roda soltou, mas pô, o carro tava ok. O que aconteceu no caminho? Não tá, o banco recaro tá todo rasgado, acabou o carro. Aí eu tirei aquilo da minha prioridade e continuei na minha saga aí dos outros carros e enfim, eu já tinha comprado o Goldstar quando eu comecei a namorar a minha atual mulher. Ela me deu o Goldstar de presente, me deu cheques para eu comprar o carro. E ela pagou um dos cheques, então foi um baita presente, assim, eu tenho o maior carinho pelo Goldstar também por causa disso. O Goldstar foi o primeiro carro antigo que eu tive, foi o primeiro carro que eu não tinha como pegar o GTI nessa época. Eu comprei o Goldstar em 2012, nessa época o GTI já tava, já tava quase 20 mil reais. E eu paguei 5 mil reais no meu Goldstar. É claro que o carro foi restaurado, não estava pronto, não tô aqui dizendo que comprei um carro por 5 mil excelente, bom e pronto, não. Mas eu já tava com o Goldstar e o Goldstar foi o primeiro, né, depois por causa do Gol GTI, eu fiz o Goldstar, falei, não, preciso ter um Gol quadrado, eu tenho que ter um Gol quadrado, e vermelho, tem que ser vermelho, eu era doido pelo GTI vermelho. E eu já tinha o Goldstar, enfim, eu tava com Palio nessa época, se eu não me engano. Tava com Palio verde, tava com os carros aí, tava comprando Versalhes, tava com o G4, o G4 ainda tava com injeção programável, tava naquela de voltar algumas coisas do carro que estavam muito modificadas, enfim. E esqueci, deixei o GTI passar. Quando foi uns 3 anos atrás, estamos em 2021, 2018 mais ou menos, me deu uma crise assim, me deu uma louca. Falei, cara, eu preciso daquele GTI, eu preciso comprar aquele GTI. Eu falei, cara, o Biel me ajuda, cara. Você foi lá em Tanguá, vamos lá buscar o carro, vamos dar um jeito, porque não é possível. Se o carro tá tão ruim, o cara vende barato, vende por um preço ok, né? E a gente faz o carro, não importa. Comprando o carro de volta com aquela placa, porque veja bem, foi o que eu falei no vídeo da Blazer. Nada contra quem pega um carro igual e
olhe para aquele carro e fala, puxa, meu pai teve um carro igual, puxa, eu tive um carro igual. Outra coisa é você ter o mesmo carro. Para mim, resgatar o mesmo carro, fazer aquelas coisas todas com o mesmo carro, para mim vale muito mais, é muito mais legal, muito mais bacana de fazer. Não, claro que tem carro que você não consegue mais resgatar, o que não me impede de, por exemplo, ter um GTI um dia na vida e falar, pô, aquele GTI que era do Biel. Mas se você pode resgatar o mesmo carro, por que não? Então, uma vez que o carro já está resgatado, beleza, eu vou fazendo. Vou fazendo ao toque que der, não vai ser a toque de caixa. Então eu vou resgatar o carro, o LJQ 6224, guardo ele numa garagem, como se isso fosse possível, né? Como se ninguém ficasse com fogo para mexer no carro imediatamente. Guardo ele numa garagem, boto uma capa e, bom, a luz de teto estava lá, o painel vermelho do GTI marcando 240 estava lá. Então beleza, era arrumar tecido para o banco recaro, arrumar aerofólio, arrumar as rodas orbitais e arrumar a Electronic. O que já sei, acho que seria o pior da situação. E aí a gente chegou até um tal de Agnaldo, que era amigo. Pra vocês terem uma ideia, o dono do carro, ele não tinha nem celular. Ele morava num lugar em Tanguá que não tinha nem internet, acho que não tinha celular, uma coisa assim, o cara não tinha celular. E a gente chegou no Agnaldo, eu entrei em contato com o Agnaldo, falei, pô, Agnaldo, Fernando, pô, sou amigo do Gabriel, expliquei a história toda pra ele, ele falou, não, eu vou te ajudar, eu vou tentar ver se ele vende o carro. Falei, beleza, que é pra gente não ter que ir até Tanguá pra poder resolver, tentar falar com o cara, se você puder me ajudar. Eu te dou uma comissãozinha, isso aí a gente acerta, eu te dou uma moral aí pelo que você tá fazendo por mim e tal. E aí o cara nunca mais me retornou, né? Passou sei lá, uns 2 meses ele nunca me retornou. E aí eu fiquei meio cansado disso, eu falei, bom, deixa eu entrar em contato com o Agnaldo, vou falar com ele e a gente pegar pelo menos o endereço do cara certinho. Eu vou lá e falo com o cara, bato na porta do cara, explico a história toda. O cara vai ver uma baita oportunidade de ganhar um dinheirinho em cima de mim, porque quando você entra em contato com alguém e fala que aquele carro era seu, que você queria comprar, que o carro tem um valor afetivo para você, a coisa muda de figura. Não que esteja errado, mas geralmente as pessoas viajam um pouco. Não estou generalizando, geralmente é o que ocorre. E entrei em contato com o Agnaldo de novo, falei, cara, me passa o teu endereço, você não conseguiu falar, não me deu retorno nenhum, me dá uma ajuda aí, vai, me passa o endereço ou algum lugar que eu consiga encontrar com o dono do carro. Isso por áudio de WhatsApp. E o Agnaldo me respondeu assim, pô, cara, eu sinto te falar, mas esse carro foi roubado ontem. E quando ele falou isso, meu coração veio na boca, assim, eu me lembro que eu gelei e falei, meu Deus, roubaram o GTI. Por que roubaram o GTI? Né? Porque é um GTI. Porque é um Gol quadrado, porque é fácil de levar peça, é um carro fácil de roubar, é um carro fácil de... Na verdade ele foi furtado, não foi nem roubado, ele foi furtado, parado. É um carro que todo mundo sabe que é fácil de abrir, fácil de levar. Alguém não tomou cuidado, porque provavelmente não sabia nem o que tinha na mão, então alguém não tomou cuidado devido aí com o carro, e o carro acabou sendo levado. Eu fiquei muito mal, me lembro que eu liguei pro Biel, falei, cara, roubaram o GTI, já era, nunca mais eu vou ter aquele carro, o carro que era meu sonho, o carro que me fez ficar apaixonado por todos os gols quadrados possíveis. E eu me lembro que o Biel falou, pô, cara, eu não acredito, roubaram o GTI. Aliás, eu vou botar eu acho que eu tenho, se eu tiver eu vou colocar aqui na edição um trecho do Biel dentro do meu Goldstar, olhando assim, meio nostálgico, com aquela coisa toda que é um habitáculo de um Gol quadrado. E aí, Biel, vamos comprar o GTI de volta? Vamos que vamos, matando a saudade aqui um pouquinho. E aí acabou. Eu perdi todas as esperanças de encontrar o Gol. Periodicamente, paranoicamente, eu dou uma procurada no LX, vou ver se eu acho algum anúncio na Tanguá, as proximidades de alguma peça de GTI que tem aquela cor e tal, mas também não, eu acredito que não acho mais. O carro tá com queixa de roubo até hoje, de furto até hoje.
Enfim, acho que é um carro que eu me arrependo muito de não ter ido mais a fundo atrás. Eu me arrependo de não ter buscado o carro com mais afinco, né, com mais dedicação. Eu não dei muita ênfase na busca pelo carro, porque afinal de contas o carro não foi meu. Eu tive a história com o carro, mas o carro não foi meu. Então eu dei prioridade para Blazer, lógico, e foi o que eu fiz realmente. Na mesma época que eu fiquei procurando o GTI, eu estava em contato com o Vicente da Blazer e a gente tentando negociar. E enfim, a Blazer veio. Eu me lembro que foi mais ou menos no período que a Blazer estava vindo, eu descobri que roubaram o Gol GTI. Então é isso. É uma história aí que eu acho que merecia ser contada. É uma história que me fez realmente dar o pontapé para ter o carro antigo, principalmente para o meu primeiro carro antigo ser um Gol quadrado, né? E fica aí a homenagem para esse Gol GTI, pro meu amigo Gabriel, que hoje em dia não tem mais carro antigo, mas eu ainda boto uma pressão ferrada em cima dele para que ele compre um GTI de novo um dia, porque eu sei que do mesmo jeito que significou para mim, que nem era dono do carro, significou para ele. E é isso. Esse vídeo é para contar um pouco a história, mais uma história aí de um carro que fez diferença na minha história, de uma forma aí considerável. É isso aí.